Olá! Hoje a gente mergulha em Quincas Borba, um clássico absoluto de Machado de Assis. Vamos usar o próprio romance para entender a fundo a trajetória do Rubião. Sabe, aquele personagem que recebe uma herança inesperada, junto com um cachorro, e, bom, a vida dele vira de cabeça para baixo no Rio de Janeiro imperial. É uma mistura, né, de tragédia, sátira social, bem profundo. Exatamente. E é Machado no auge do realismo, ou seja, aquele olhar super crítico, irônico até, para a sociedade da época. Mas o foco mesmo é a complexidade humana, sabe? O Rubião é o veículo perfeito para Machado explorar a nossa fragilidade diante do dinheiro, das convenções, dos desejos. Tudo começa com essa herança bem peculiar, né, do filósofo Quincas Borba. E a condição: o Rubião tem que cuidar do cão, o xará do filósofo. Já dá para sentir ali no começo uma certa ansiedade no Rubião com esse cachorro. Já indica talvez uma instabilidade inicial, né? É um ponto de partida fantástico, porque o cachorro não é só um animal. Ele vira um símbolo, né? Uma ligação com o filósofo, com a origem da fortuna, talvez até um termômetro da sanidade do Rubião. E tem a filosofia do humanetismo por trás, aquela ideia do ao vencedor as batatas, que permeia tudo, mesmo que o Rubião nem entenda direito. E aí, com dinheiro no bolso, o Rubião vai para a corte, para o Rio. Chega meio ingênuo, né? Deslumbrado com tudo. Logo é adotado, digamos assim, pelo casal Cristiano Palha e Sofia. Ah, a Sofia. O Rubião fica, assim, fascinado. Completamente. E cria aquela tensão, né, entre a amizade, que a gente desconfia que é interesseira do Palha, e o desejo que ele sente pela Sofia. A declaração no jardim, nossa, é um momento crucial. E a reação dela, pura ambiguidade machadiana. Totalmente. A Sofia é complexa demais, inteligente, sabe usar a beleza, joga o jogo social como ninguém. Ela fica ali entre talvez manipular o Rubião, os próprios interesses dela e aquela coisa com Carlos Maria também. A conversa dela com o Palha depois da declaração do Rubião diz tudo sobre eles. Exato. O interesse do Cristiano na grana do Rubião é óbvio, mas tudo disfarçado de amizade. É a crítica social do Machado na veia, relações baseadas no interesse. E previsivelmente o castelo de cartas do Rubião começa a desabar. Ele gasta sem parar, entra naquela sociedade com o Palha, que claro, dá errado para ele, ignora qualquer conselho sensato, e a cabeça dele também vai junto, né? Aham. Começam os delírios, aquela fixação com Napoleão III. Tem uma cena que dói. Ele no carro com a Sofia, já confuso, oferecendo uma moeda que nem existe. Mostra o quanto ele se perdeu. O declínio tem várias causas aí, né? Tem a inadequação dele àquele ambiente, que é muito cínico para ele, a paixão pela Sofia que não é correspondida e o consome, a exploração clara dos amigos, tipo Palha, mas talvez uma fragilidade que já existia nele. Pode ser? No Machado, a loucura muitas vezes não é só clínica. Ela surge como uma resposta extrema à pressão social, sabe? Uma fuga da realidade ou o colapso de uma identidade que não aguentou o tranco da nova posição social. O final é bem pesado. Ele é abandonado por todo mundo lá na corte, volta para Barbacena, pobre, só com o cachorro Quincas Borba, e os últimos momentos são de delírio total, ele se coroando imperador, pouco antes de morrer. É a ironia trágica no nível máximo. Rubião morre na miséria, louco, e logo depois o cachorro também morre, sozinho. Aquela filosofia do ao vencedor as batatas se aplica de forma cruel, né? Os vencedores são os palhaça, que souberam usar o Rubião e terminaram bem, prósperos. A obra questiona quem realmente vence nesse jogo social. A história do Rubião faz a gente pensar muito sobre o efeito do dinheiro, do status, sobre essa busca por amor, por aceitação, e como as aparências enganam, né? Machado expôs a sociedade burguesa do século XIX, mas parece que essas questões de vaidade, de interesse, não ficam velhas nunca. Não mesmo, o livro continua super relevante porque fala de coisas universais. Qual é a linha entre ser são e delirar? Como o meio em que a gente vive nos molda ou nos destrói? A gente acaba questionando nossos próprios conceitos de normalidade, de sucesso. E fica essa pergunta no ar. Essa loucura do Rubião foi só dele, uma condição individual, ou foi tipo um reflexo inevitável de uma sociedade que valoriza mais o parecer do que o ser, mais o ter do que o ser? Uma excelente reflexão para se levar da obra. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido,
mas com gosto de quero mais. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.